Human Follow the Screams levou Jonathan Vega a uma cena arrepiante. Uma garota alienígena sendo torturada por um grupo de alienígenas tribais. A densa e vibrante folhagem do planeta Neuridon pressionava contra seu torso nu enquanto ele lutava para atravessá-la com seu vibrofacão, cada golpe abrindo um caminho através da densa vegetação. O suor brilhava em seu peito e braços musculosos, capturando a luz do sol em tons de esmeralda que filtrava através da copa das árvores acima. Seu cabelo castanho claro, desgrenhado e úmido, grudava em sua testa enquanto ele parava por um momento para verificar seu dispositivo de navegação. Droga. Selva. Ele murmurou, enxugando o suor da testa. Levantamento de recursos, minha bunda. Eu deveria ter trazido uma equipe de expedição adequada. Como ex-operador das forças especiais, Jonathan não era estranho a ambientes hostis, mas este Neuridon estava levando até sua notável resistência ao limite. O planeta havia surgido recentemente nos mapas das rotas comerciais. Sua potencial riqueza mineral era atraente o suficiente para justificar a perigosa jornada até este canto distante da galáxia. Jonathan havia se oferecido ansiosamente para a missão de reconhecimento solo, motivado não apenas pela promessa de substanciais créditos de bônus, mas também por uma crescente inquietação que se instalou após sua saída do serviço militar. Seu navio, o Nomad, repousava em uma pequena clareira a 2 quilômetros de distância, repleto de suprimentos médicos destinados ao posto avançado Centauri no sistema vizinho. Em sua mão, o scanner emitia um bip suave, sinalizando a presença de elementos traço de rodeio nas formações rochosas próximas, exatamente o que a Comissão de Comércio Interestelar estava ansiosa para descobrir. Pelo menos este buraco infernal pode ter algum valor, ele murmurou, anotando uma observação em seu tablet. De repente, um grito penetrante cortou o ar úmido, congelando-o no lugar. Era inconfundivelmente feminino e cheio de puro terror. A cabeça de Jonathan se virou rapidamente ao ouvir o som, seu treinamento militar ativando-se sem hesitação. Ele rapidamente guardou o scanner em sua mochila e apertou o punho do facão vibratório. Então veio outro grito, ainda mais desesperado que o primeiro. Sem um momento de hesitação, Jonathan avançou em direção ao som, seus movimentos se transformando em uma graça silenciosa e predatória. À medida que se aproximava, a densa selva começou a se abrir, revelando o que parecia ser uma clareira à frente. Abaixado atrás de uma planta imponente semelhante a uma samambaia, ele tomou um momento para avaliar a cena à sua frente. No coração da clareira, um grupo de alienígenas primitivos cercava uma fogueira crepitante. Esses seres altos e magros exibiam uma pele manchada de verde e marrom que parecia mudar e girar, assemelhando-se a um camuflado vivo. Suas cabeças alongadas eram adornadas com 4 olhos cada, e eles se comunicavam por meio de uma série de estalos e sons de chilreio. No entanto, o que realmente cativou a atenção de Jonathan foi a figura suspensa acima das chamas. Uma mulher humanoide, com sua delicada pele lavanda brilhando à luz do fogo, estava lentamente girando em um espeto rudimentar. Seus pulsos e tornozelos estavam amarrados, e seu longo cabelo prateado e liso caía em cascata, ocasionalmente se aproximando de forma perigosa das chamas tremeluzentes. Ela vestiu um macacão de voo preto e esfarrapado, seu tecido marcado pelas mãos cruéis de seus captores, que haviam cortado partes dele. Seus olhos, grandes e em forma de amêndoa, brilhavam com um tom impressionante de âmbar. No entanto, apesar de seu brilho, ela parecia alheia à sua presença enquanto ele a observava atentamente por trás da folhagem. Por que ela não o notava? Uma mistura de medo e esperança desesperada passou pelo seu rosto. Droga, Jonathan sussurrou para si mesmo. Esse não era o problema dele. Ele estava ali para avaliar recursos, não para agir como o herói de alguma donzela alienígena em apuros. A escolha mais sensata seria recuar silenciosamente e focar em sua missão. Enquanto ele olhava para o rosto dela, contorcido em agonia e medo, Jonathan percebeu que não podia abandoná-la a esse destino sombrio. Ele avaliou rapidamente suas opções. 7 alienígenas tribais os cercavam, cada um empunhando lanças e facas primitivas, mas ameaçadoras, feitas de osso e pedra. Ele provavelmente poderia dominá-los em uma luta,
mas a ideia de a garota se machucar no caos o fez hesitar. Então, uma centelha de inspiração o atingiu. Ele se lembrou dos suprimentos médicos escondidos em sua nave. Entre eles estavam vacinas e antibióticos destinados à base Centauri, recursos preciosos neste mundo de fronteira áspero. Com uma firme determinação, Jonathan se levantou e entrou confiantemente na clareira. Os alienígenas tribais rapidamente desviaram sua atenção para ele, brandindo suas armas com cliques e sibilos ameaçadores. "Calma aí", Jonathan gritou, levantando as mãos para sinalizar que não pretendia fazer mal, enquanto mantinha seu vibrante facão em destaque ao seu lado. "Eu venho em paz em meio a todo esse caos", declarou Jonathan. Os alienígenas cochichavam entre si, sua incerteza palpável enquanto observavam esse visitante inesperado. A garota no espeto virou a cabeça, tentando desesperadamente mantê-lo à vista, seus olhos cheios de um apelo silencioso. Jonathan gesticulou em direção ao pacote médico preso às suas costas. Então apontou para ela, fazendo um movimento claro de troca com as mãos. "Entregue-a a mim, e você ganhará o que pode salvar seu povo da doença", declarou com convicção, esperando que eles compreendessem a essência de sua mensagem. O maior dos alienígenas avançou, seus 4 olhos piscando em uma sequência rítmica enquanto examinava Jonathan atentamente. Com uma série de cliques rápidos, o líder tribal gesticulou em direção ao fogo. Jonathan, tirando um momento para se recompor, lentamente desfez as correias de sua mochila e cuidadosamente puxou uma caixa de vacinas. Ele o levantou para que o líder pudesse ver, seus olhos brilhando de esperança. "Medicina, medicina poderosa", proclamou ele, usando gestos grandiosos para enfatizar a promessa de cura contida nos pequenos frascos. O líder alienígena fez uma pausa por um momento, então gesticulou rapidamente para seus companheiros. 2 deles entraram em ação, movendo-se em direção ao espeto e cuidadosamente abaixando-o para longe das chamas. A fêmea soltou um suspiro de alívio à medida que o calor intenso começava a desaparecer de sua pele. "Isso mesmo", Jonathan insistiu, dando um passo cuidadoso à frente. "É uma troca justa. Você fica com a medicina e eu fico com a garota." O líder respondeu com outra série de estalos agudos e, com um movimento rápido, a mulher amarrada foi bruscamente libertada do espeto. Ela caiu no chão, suas pernas tremendo e incapazes de sustentá-la por mais tempo. Um dos alienígenas agarrou seu cabelo prateado, puxando-a bruscamente em direção a Jonathan. Lutando para conter sua raiva com o tratamento brutal que estavam lhe dando, Jonathan colocou a caixa de vacinas no chão e a deslizou em direção ao líder. "Tudo seu", ele disse, avançando para interceptar a mulher antes que aquele momento pudesse escapar e alterar suas decisões. Assim que ela estava ao seu alcance, Jonathan a levantou sem esforço em seus braços. Para sua surpresa, ela parecia mais leve do que ele esperava, seu corpo tremendo contra seu peito nu. Sua pele era suave e fresca contra seus dedos, um contraste surpreendente com o calor do fogo próximo. O líder alienígena alcançou a caixa de vacinas, inspecionando-a por um momento, antes de lançar um olhar desdenhoso para Jonathan. Era um sinal claro. Permissão para sair, ele inferiu. "Foi um prazer fazer negócios", disse Jonathan, com um sorriso tenso nos lábios, enquanto se afastava lentamente. A mulher segura em seus braços. "Vamos não fazer disso um hábito." Quando chegaram à borda da clareira, Jonathan se virou e rapidamente navegou pela selva, refazendo seus passos em direção ao seu navio. A mulher em seus braços estava em silêncio, seus olhos âmbar fixos em seu rosto, revelando uma expressão que era impossível de decifrar. "Você está segura agora?" Ele a tranquilizou, incerto se ela poderia compreender suas palavras. "Eu sou Jonathan Vega, um humano da Terra." Ela piscou lentamente, então falou com um sotaque melódico. "Obrigada, humano Jonathan Vega da Terra." A voz dela era surpreendentemente clara, carregando apenas um leve toque de um sotaque alienígena. "Eu sou Vera Kix, da Austrália, e devo minha vida a você." Jonathan apertou a mão dela enquanto se aprofundavam na selva. "Não mencione isso", ele disse com um toque de humor. "Eu não poderia simplesmente te deixar aqui para se tornar o prato principal." Pela primeira vez, um pequeno sorriso dançou em seus lábios lavanda. De fato, ela respondeu,
Eu teria sido uma refeição bastante difícil. Os Krell não são exatamente conhecidos por sua sofisticação culinária. Você fala a minha língua, comentou Jonathan surpreso. Ela sorriu e explicou. Implante de tradutor universal, enquanto tocava um pequeno dispositivo que era quase invisível atrás de sua orelha. Equipamento padrão para o corpo diplomático australiano. Corpo diplomático? Jonathan levantou uma sobrancelha perplexo. O que diabos um diplomata estava fazendo sendo assado por primitivos em um planeta de selva não mapeado? A expressão de Vera mudou, escurecendo com preocupação. É uma história bastante complicada. Jonathan Vega, uma que eu prefiro compartilhar quando estivermos seguros longe daqui. Jonathan acenou com a cabeça, reconhecendo a sabedoria em sua cautela. Isso faz sentido. Meu navio não está longe daqui. Você consegue andar? Acredito que sim, ela respondeu, embora um toque de incerteza colorisse sua voz. Jonathan cuidadosamente a colocou no chão, com o braço ainda envolto em sua cintura para dar apoio. As pernas dela tremiam, mas conseguiram suportar seu peso. Juntas, elas se aventuraram pela densa selva, abrindo caminho em direção ao nômade. O nômade apareceu na cena justo quando o sol alienígena começou sua lenta descida em direção ao horizonte. Lá, na clareira, estava a pequena nave de exploração, exatamente como Jonathan a havia deixado. Seu casco cinza fosco foi habilidosamente projetado para se misturar às paisagens rochosas, destacando-se em forte contraste com os verdes vibrantes da exuberante selva de Nuretun. Não é muito bonito de se ver, Jonathan admitiu, sentindo Vera se apoiar mais pesadamente contra ele. No entanto, ele sabia que ela era rápida e confiável. Os olhos âmbar de Vera vasculharam o navio, uma sensação de alívio a invadindo. Para mim parece absolutamente lindo, Jonathan Vega, ela declarou, sua admiração transparecendo. À medida que se aproximavam da clareira, a cautela de Jonathan aumentou. Ele examinou meticulosamente os arredores em busca de qualquer sinal do corvo ou de outros perigos potenciais. Satisfeito por achar a área livre, ele conduziu Vera até a rampa de entrada da nave e colocou a palma da mão no scanner biométrico. A rampa desceu com um suave sussurro hidráulico. Bem-vinda a bordo do Nomad, ele disse, estendendo a mão para ajudá-la a subir a inclinação. Pode ser um pouco apertado, mas confie em mim. É muito melhor do que ser o jantar de alguém. Assim que ambos estavam dentro, Jonathan selou a escotilha de entrada e ativou os sistemas de segurança da nave, garantindo sua segurança enquanto se preparavam para a jornada à frente. As luzes internas piscaram e se acenderam, lançando um brilho acolhedor sobre o espaço compacto, mas inteligentemente projetado. A cabine principal funcionava tanto como cockpit quanto como área de estar, misturando praticidade com conforto de forma harmoniosa. A partir desse centro, um pequeno nicho médico, uma aconchegante cozinha e quartos de dormir acolhedores se ramificavam, cada um cuidadosamente organizado para maximizar o espaço disponível. Vera se acomodou na cadeira do copiloto com uma profunda sensação de gratidão, seus cabelos prateados caindo ao redor do rosto como uma cortina cintilante. Com a luz melhorada, Jonathan notou as marcas vermelhas e irritadas em seus pulsos e tornozelos, evidência das amarras que a haviam restringido. Ele também notou várias cicatrizes de queimaduras ao longo de seus braços, vestígios do fogo que ela havia suportado. Deixe-me cuidar disso para você, ele disse, indo até o alcove médico para pegar um kit de primeiros socorros. Tenho um gel para queimaduras que deve aliviar essas feridas. Enquanto ele se ajoelhava ao lado da cadeira dela e começava a cuidar de seus ferimentos, Vera olhou para ele com um toque de gratidão. Sua bondade só aumenta minha dívida, ela murmurou suavemente. Jonathan deu de ombros, um gesto que dizia muito. Ninguém teria feito nada diferente, ele disse, mas no fundo, sabia que isso não era totalmente verdade. Um leve brilho de triunfo surgiu em seus olhos enquanto ele aplicava cuidadosamente o gel refrescante em uma queimadura particularmente feia. A ardência da dor momentaneamente ofuscada pela pequena vitória de sua resposta. A maioria das pessoas simplesmente teria continuado, especialmente depois de avistar o Krill. Mas Jonathan parou,
concentrando-se intensamente enquanto cuidava meticulosamente de cada queimadura e abrasão. Então, diplomata, disse ele com um toque de curiosidade, gostaria de compartilhar como você se encontrou do lado errado de um churrasco primitivo? Os olhos âmbar de Vera se fixaram nos dele, avaliando-o cuidadosamente antes de começar a falar. Eu fazia parte de uma pequena delegação exploratória, ela explicou. A Astralis tem mapeado este setor em busca de rotas comerciais potenciais e oportunidades para relações diplomáticas com qualquer espécie senciente que encontrarmos. Assim como o Creel, Jonathan levantou uma sobrancelha, ceticismo estampado em seu rosto. O Creel é muito mais complexo do que parece, explicou Vera, com a voz firme e confiante. Apesar de sua tecnologia aparentemente primitiva, eles possuem uma estrutura social sofisticada e até mesmo capacidades interplanetárias rudimentares. Eles foram vistos salvando navios naufragados e reaproveitando sua tecnologia. Enquanto Jonathan cuidadosamente enrolava um curativo em seu pulso, ela não pôde deixar de pensar em quão pouco sofisticado tudo aquilo parecia, especialmente com ela amarrada como um peru de Natal. Uma sombra cruzou o rosto de Vera, uma mudança inesperada que me pegou de surpresa. Nossa interação inicial estava repleta de promessas. Havíamos estabelecido com sucesso protocolos básicos de comunicação e estávamos embarcando em uma jornada de intercâmbio cultural. Mas agora, ela hesitou, sua voz suavizando-se como se estivesse sobrecarregada por pensamentos não ditos. Então, tudo mudou. Sem qualquer aviso, o comportamento deles se tornou hostil. Em um instante, sua equipe ou se dispersou ou foi capturada. Nossa nave de transporte ficou inoperante durante o ataque inicial. Eu tomei a decisão de enviar os outros para a segurança enquanto eu ficava para trás tentando negociar. Os lábios dela formaram uma linha tensa, uma clara indicação do meu fracasso. Jonathan completou seu exame das lesões visíveis dela e se acomodou sobre os calcanhares, parecendo pensativo. Você tem alguma ideia do que causou essa mudança? Ele perguntou. Vera balançou a cabeça, seu cabelo prateado balançando suavemente com o movimento. Em um momento fugaz, estávamos trocando ideias sobre nossos mundos, forjando uma conexão que parecia promissora. De repente, tudo mudou. Eles começaram a nos ver como adversários ou até mesmo como presas. Jonathan se levantou de seu assento e se dirigiu à cadeira do piloto, iniciando a sequência de pré-voo com um foco determinado. Devemos provavelmente sair dessa rocha antes que eles decidam vir procurar por mais, ele disse, olhando ao redor nervosamente. Você vai embora? Vera perguntou, sua surpresa inconfundível na voz. E quanto à sua missão? Reuni dados preliminares suficientes para apresentar um relatório, ele respondeu, com determinação na voz. Jonathan respondeu, seus dedos deslizando graciosamente sobre o painel de controle. A Comissão de Comércio pode despachar uma equipe completa se eles precisarem de mais detalhes. No entanto, Vera hesitou. Não posso pedir que você abandone seu trabalho por minha causa. Jonathan lançou um olhar de lado para ela, um meio sorriso dançando em seus lábios. Você não pediu, ele disse, seu tom leve, mas com um toque de travessura. E honestamente, eu não sou do tipo que fica por perto depois que os locais se entregaram ao seu churrasco fora do mundo. Enquanto ele falava, os motores da nave começaram a ronronar, preenchendo o ar com um zumbido baixo e constante. As vibrações percorriam as placas do convés enquanto Jonathan realizava diligentemente os preparativos para o lançamento. Ele verificou meticulosamente os níveis de combustível e traçou um curso para navegar para fora do sistema. Nesse momento, a voz de Vera interrompeu a atmosfera concentrada. Eu deveria te avisar, ela disse de repente, seu tom carregado de preocupação. Pode haver complicações. Jonathan fez uma pausa, olhando para cima do console de navegação. Que tipo de complicações poderia haver? Se algum membro da minha equipe tivesse sobrevivido, eles já teriam enviado um sinal de socorro para a Austrália. Meu povo pode já estar a caminho do resgate. E isso é um problema, Vera pensou, se mexendo desconfortavelmente em seu assento. A relação entre a Austrália e a Terra tem sido tensa desde o incidente com Próxima. A expressão de Jonathan ficou sombria ao mencionar isso. O incidente Próxima, um desastre diplomático que ocorreu há 3 anos,
Viu uma operação de mineração humana inadvertidamente obliterar um antigo monumento australiano na deslumbrante Próxima Centauri. A tensão que havia surgido estava à beira de desencadear uma guerra interestelar. Fantástico! Ele murmurou para si mesmo. Aqui estou eu, tendo resgatado um diplomata de uma espécie hostil, apenas para potencialmente me ver preso em um impasse com seu povo, que não é exatamente fã dos humanos. Eu te apoiaria, Vera disse rapidamente com a voz cheia de convicção. Você salvou minha vida. Isso deve significar algo, mesmo no clima político de hoje. Jonathan passou a mão pelo cabelo bagunçado, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Vamos atravessar essa ponte quando chegarmos a ela, ele respondeu com um tom equilibrado e calmo. Por enquanto, nossa prioridade é escapar deste planeta. Enquanto os motores do Nomad rugiam ao ganhar vida, Jonathan manobrou habilidosamente a nave para cima, atravessando a atmosfera de Noretum. A embarcação tremeu levemente ao encontrar a turbulência, um lembrete dos desafios que estavam por vir. Mas logo, eles atravessaram a camada de nuvens, emergindo na escuridão salpicada de estrelas do espaço. Vera olhou para as estrelas cintilantes, seus olhos âmbar refletindo seu brilho. Liberdade. Ela sussurrou suavemente. Enquanto isso, Jonathan ativou o piloto automático e se recostou na cadeira, saboreando o momento. Eu não quero desanimar você, mas ainda não estamos fora de perigo. Precisamos descobrir nossos próximos passos. O posto neutro mais próximo é a Helio Station. Vera sugeriu que eu poderia entrar em contato com meu governo a partir de lá, garantindo que você permaneça seguro de qualquer possível repercussão diplomática. Helios, é isso, respondeu Jonathan, direcionando seu curso. Vai levar cerca de 3 dias para chegarmos lá. Um silêncio desconfortável os envolveu enquanto o peso de sua situação se instalava. 3 longos dias presos em um navio apertado, compartilhando espaço com uma mulher de uma espécie que estava atualmente em conflito com a sua. Vera foi a primeira a quebrar o silêncio. Acabei de perceber que não te agradeci adequadamente, Jonathan Vega. Ele sorriu e a lembrou. Você já agradeceu mais cedo e eu aprecio isso. Mas ela balançou a cabeça, sua voz assumindo um tom mais formal. As palavras simplesmente não são suficientes. Na cultura australiana, uma dívida de vida é considerada um vínculo sagrado. Ao me resgatar do perigo, você entrelaçou nossos destinos. Jonathan se mexeu em seu assento, um leve desconforto cruzando seu rosto. Sem ofensa às suas tradições, ele disse, mas eu realmente não preciso de nenhum vínculo místico na vida. Eu simplesmente agi como qualquer pessoa decente faria. Um pequeno sorriso dançou nos lábios lavanda de Vera. Sua modéstia é realmente admirável, ela disse, seu olhar caloroso. Mas o laço entre nós existe, quer você escolha reconhecê-lo ou não. A expressão dela suavizou ainda mais. Dito isso, não vou impor todo o peso das obrigações tradicionais sobre você, se isso te deixar desconfortável. Obrigado por isso, Jonathan respondeu secamente. Então, é uma jornada de 3 dias até Helios. Os dormitórios estão logo através daquela pequena porta. Ele disse, gesticulando em direção a ela. E a unidade de refresco está bem ao lado. A comida é simples, mas é nutritiva. Sinta-se em casa, disse Jonathan calorosamente. Vera acenou com a cabeça em agradecimento. Obrigada. Se não se importar, eu gostaria de arrumar um pouco. Claro, respondeu Jonathan com um sorriso tranquilizador. Deve haver algumas roupas de reserva no compartimento de armazenamento. Nada extravagante, mas certamente uma melhoria em relação àquele macacão de voo surrado. Quando Vera entrou na unidade de higiene, Jonathan exalou profundamente. O que havia começado como uma simples pesquisa de recursos se transformou em algo muito mais complexo. Ele ativou o sistema de comunicação da nave, ponderando se deveria entrar em contato com a Comissão de Comércio a respeito de sua mudança de planos. Após um breve momento de contemplação, ele acabou optando por não fazê-lo. Parecia mais sábio esperar até chegarem à estação Helios. Nesse momento, ele teria uma compreensão mais clara da situação em questão, tanto em relação ao diplomata australiano, quanto a quaisquer potenciais complicações políticas que poderiam surgir de seu resgate. Por enquanto, no entanto,
Sua prioridade era garantir a passagem segura deles até o destino. O resto poderia esperar. O nômade murmurava suavemente enquanto deslizava pelo vazio pontilhado de estrelas. Já se passavam 24 horas desde a ousada fuga de Naredem, e a tensão que antes os mantinha cativos durante a fuga estava lentamente se transformando em um novo tipo de consciência. Jonathan se tornou cada vez mais consciente da presença de Vera nos apertados limites de sua nave. Ela se movia com uma graça fluida que era quase hipnotizante. Sua pele lavanda brilhava sob as suaves luzes da cabine, capturando seu olhar toda vez que ela passava deslizando. Seu navio é impressionantemente eficiente. Vera observou ao entrar na cabine, vestida com um dos trajes de voo sobressalentes dele. A roupa feita pelo homem caía solta sobre sua forma esguia, mas de alguma forma destacava sua beleza de outro mundo. Embora eu deva confessar que não estou acostumado a espaços tão apertados, Jonathan não pôde deixar de sorrir. Ele fez um esforço para ignorar a maneira como seu cabelo prateado fluía graciosamente sobre os ombros. Afinal, embarcações de exploração dificilmente são conhecidas por suas acomodações espaçosas. A Comissão de Comércio valoriza a função em detrimento do conforto. A função tem seu próprio encanto, Vera respondeu, seus olhos âmbar se fixando nos dele com uma intensidade que acelerou seu pulso. Na Stralaos, acreditamos que compreender o propósito de um objeto ou de uma pessoa é o primeiro passo essencial para realmente apreciar sua beleza. E que propósito você vê em mim? Jonathan perguntou, surpreendendo-se com a ousadia de sua pergunta. Os lábios de Vera se curvaram em um leve sorriso. Inicialmente, eu o vi simplesmente como meu salvador, um homem humano que seguiu o som dos meus gritos e me encontrou no meu momento de aflição. Ela se aproximou, sua voz assumindo um tom mais suave. Mas agora, vejo algo mais profundo. Um homem de princípios, alguém que age em vez de apenas falar. Eu simplesmente fiz o que precisava ser feito. Jonathan respondeu, sentindo-se desconfortável sob seus elogios, mas incapaz de desviar o olhar de seus olhos. Isso é exatamente o que torna os humanos tão fascinantes. Vera disse, acomodando-se na borda do console ao lado dele. Sua espécie opera com instinto e emoção, enquanto os australianos tendem a deliberar e calcular suas opções. Enquanto continuávamos nosso debate sobre as implicações éticas da intervenção, os Krell já estavam terminando sua refeição. Jonathan não pôde deixar de rir da ironia. Bem, disse ele com um sorriso irônico, quando você coloca dessa forma, fico aliviado por não ter perdido tempo formando um comitê. Eu também, Vera disse, seu tom mudando para uma seriedade inesperada. Ela estendeu a mão, seus dedos frios tocando levemente o antebraço dele. A vida da qual falo não é apenas uma questão de tradição cultural, Jonathan. Trata-se de reconhecer o profundo vínculo que se forma quando um ser garante a existência do outro. O toque suave de seus dedos acendeu um calor inesperado que percorreu seu corpo. Você faz parecer quase espiritual, ele comentou. Talvez seja, ela respondeu pensativamente. Meu povo acredita que quando vidas se entrelaçam durante momentos de crise, o próprio universo presta atenção. Jonathan se inclinou mais perto dela, com a curiosidade brilhando em seus olhos. E o que o universo espera que aconteça a seguir? Ele perguntou intrigado. Vera sorriu suavemente, seus dedos deslizando gentilmente pelo braço dele. O universo não tem expectativas, ela respondeu, sua voz um sussurro reconfortante. Apenas possibilidades. O ar ao redor deles estalava com uma tensão elétrica. Jonathan se viu cativado pelo perfume dela, uma mistura hipnotizante de canela e luz das estrelas, como se a própria essência do cosmos tivesse uma fragrância. Ele havia encontrado não-humanos durante seus dias de militar, mas nenhum jamais havia despertado suas emoções de uma maneira tão intensa. Na cultura australiana, Vera continuou, sua voz adotando um tom rouco. A conexão física é vista como uma extensão natural da harmonia emocional e intelectual. Jonathan sentiu um nó na garganta. Essa é a sua maneira sutil de sugerir que você está procurando algo além de apenas uma troca cultural? Uma risada melódica dançou de seus lábios, um som que parecia ao mesmo tempo encantador e brincalhão.
humanos, tão refrescantemente diretos. Os dedos dela traçaram suavemente a linha de sua mandíbula, uma exploração delicada que fez arrepios percorrerem sua coluna. Sim, Jonathan Vega, sou irresistivelmente atraída por você de maneiras que vão muito além de uma simples gratidão. Isso é reconfortante ouvir. Ele respondeu, seu coração acelerado no peito enquanto ela se inclinava mais perto, o ar denso com emoções não ditas. O alarme do navio de repente irrompeu pela cabine, destruindo a atmosfera íntima que acabara de envolvê-los. Jonathan voltou a prestar atenção, seus sentidos aguçados enquanto se virava para o console. O que foi? Vera perguntou, seu tom sério, um contraste marcante com o momento que acabaram de compartilhar. Os dedos de Jonathan dançaram rapidamente sobre os controles, seu foco intenso. Um sinal de socorro, em uma frequência australiana. Os olhos de Vera se arregalaram de surpresa, enquanto ela rapidamente se dirigia para o assento do copiloto. Deixe-me ouvir, ela insistiu. Sem hesitar, Jonathan direcionou o sinal através do sistema de comunicação da nave. Uma voz estourou através do chiado, falando em uma língua que ele não conseguia compreender, mas que ele reconheceu como australiana. Vera ouviu atentamente, sua testa franzindo-se com crescente preocupação. É o enviado celestial, ela traduziu, uma embarcação diplomática. Eles se viram sob ataque de forças misteriosas perto da nebulosa turística. Jonathan rapidamente observou que a nebulosa era apenas um breve desvio de seu curso atual, já calculando os ajustes necessários para navegar por ali. Vera olhou para ele, seus olhos âmbar refletindo a turbulência dentro dela. Devemos ir para a estação Hélio. É mais seguro, sugeriu Jonathan. Para nós, talvez, ele acrescentou, com um toque de dúvida em seu tom. Mas e as pessoas naquele navio? Você realmente se colocaria em risco por australianos? Vera perguntou, sua voz carregada de genuína surpresa. Após o incidente recente, Jonathan manteve o olhar dela com uma intensidade inabalável. Eu me coloquei em risco por você. Não me coloquei. Uma mudança sutil passou pelo rosto de Vera, respeito, admiração e algo mais profundo. Você continua a desafiar as expectativas australianas sobre a humanidade, Jonathan Vega. Vou considerar isso um elogio, ele respondeu, já mudando seu curso. Agora, vamos ver se conseguimos ajudar seus amigos sem nos colocarmos em perigo no processo. Enquanto o nômade se desviava em direção ao sinal de socorro, Jonathan sentiu a mão de Vera envolver a sua no painel de controle. Quando isso acabar, ela disse suavemente, continuaremos nosso intercâmbio cultural. A promessa em sua voz infundiu a próxima missão de resgate com um senso de urgência elevado. De repente, os sistemas de alerta do nômade irromperam em uma cacofonia, tirando Jonathan e Vera de seu momento íntimo. O que fazer agora? Jonathan murmurou, relutantemente se afastando de Vera para checar o console. Parece que entramos em um campo de distorção gravitacional, Vera observou, inclinando-se sobre seu ombro. Quando seu cabelo prateado roçou em sua bochecha, um arrepio inesperado percorreu sua espinha. Os sensores da nave detectaram uma força inesperada puxando-os para fora de seu curso pretendido. À frente, havia um cinturão de asteroides, mas dentro dele se escondia uma instalação oculta. Isso não é um fenômeno natural, exclamou Jonathan, seus dedos dançando sobre os controles enquanto ele lutava para recuperar o controle com os propulsores. Alguém está usando um feixe de trator. Os olhos âmbar de Vera se arregalaram de surpresa. Aqueles são sinais de energia australianos, ela exclamou. Este posto avançado é conhecido por sua postura isolacionista, e eles operam bases secretas espalhadas pelos territórios de fronteira. Eles são aliados seus? Jonathan perguntou, ainda lutando com os controles. De jeito nenhum, Vera respondeu com uma expressão sombria. Os isolacionistas viam diplomatas como eu como traidores da pureza da Austrália. À medida que o feixe tractor intensificava seu aperto, a nômade sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Se eles tivessem detectado minha biosinal, as apostas acabaram de aumentar dramaticamente. Jonathan relinquiu os controles, plenamente ciente da futilidade de resistir por mais tempo. Então, estamos prestes a encontrar alguns dos seus parentes xenófobos, ele comentou secamente.
que sem dúvida ficarão encantados em vê-la na companhia de um humano. Fantástico. A expressão de Vera suavizou-se enquanto ela gentilmente colocava a mão em seu braço. Lamento ter envolvido você na política do meu povo, Jonathan. Ele respondeu com um meio sorriso. Ei, te resgatar de ser assado foi minha escolha. Tudo que se seguiu pareceu uma aventura extra. Enquanto o nômade era atraído para uma baía de atracação escondida, Vera se aproximou, sua voz diminuindo para um sussurro. Há algo importante que você precisa entender sobre a cultura australiana antes de enfrentá-los. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Estou todo ouvidos. A vida de que falei forja um laço tão profundo que até as almas mais solitárias o consideram sagrado. Um laço que nunca se atreveriam a romper. Enquanto os dedos dela dançavam levemente pelo antebraço dele, ficou claro que havia uma conexão ainda mais profunda em jogo. Uma que prometia um escudo de proteção ainda maior. Jonathan levantou uma sobrancelha, intrigado. Que tipo de conexão poderia ser essa? Nos tempos antigos, quando um estrangeiro salvava um australiano, era costume que eles formassem um vínculo físico para solidificar a dívida de vida entre eles. Enquanto ele ponderava sobre isso, a pele lavanda dela se aprofundou em um tom mais rico de roxo, revelando suas emoções crescentes. Foi então que a realização atingiu Jonathan. Você quer dizer intimidade física? Ele perguntou, sua curiosidade despertada. Vera encontrou o olhar dele com seus olhos âmbar quentes, afirmando sua pergunta. Exatamente. Ela respondeu. Uma vez que estiver completo, o vínculo se torna perceptível para outros australianos através de marcadores feromônicos únicos. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Mesmo aqueles que tendem ao isolacionismo seriam compelidos pela tradição a honrá-lo. Isso é conveniente, Jonathan comentou, estudando a expressão dela atentamente. Mas eu não quero que você se sinta obrigada. Vera o silenciou com um toque suave de seu dedo contra os lábios dele. Isso não se trata de obrigação, Jonathan Vega. Desde o momento em que você apareceu naquela clareira, fiquei cativada pela sua coragem e pela sua sinceridade. Essas qualidades são uma raridade entre meu povo. Nesse momento, o navio sacudiu-se ao se prender nas garras de atracação. Luzes de aviso piscavam, sinalizando que a eclusa externa estava sendo acessada. Não temos muito tempo, Vera sussurrou urgentemente, seus dedos trabalhando habilidosamente nos fechos de seu traje de voo emprestado. Jonathan estendeu a mão e segurou delicadamente o pulso dela, ancorando-a no momento. Você tem certeza mesmo? Ele perguntou, buscando nos olhos dela uma confirmação. Mais certa do que me senti em relação a qualquer coisa desde que deixei a Austrália. Ela respondeu, inclinando-se mais perto. Enquanto os lábios dela roçavam os dele, o beijo começou de forma suave, mas logo se intensificou, liberando a tensão que havia fervilhado entre eles por tanto tempo. A pele dela era fresca contra a dele, criando um contraste eletrizante enquanto seus corpos se pressionavam juntos. Jonathan ficou surpreso ao descobrir que, apesar de sua fisiologia alienígena, suas formas se entrelaçavam com uma harmonia inesperada. Sua união, nascida da necessidade, era, no entanto, profunda em seu impacto. Vera sussurrou palavras em sua língua nativa, frases que escapavam de seu tradutor, mas a essência de sua mensagem ressoava claramente na maneira como seu corpo respondia ao dele. Enquanto se moviam juntos, Jonathan sentiu algo mais profundo do que mero prazer físico, uma conexão florescendo entre eles que transcendia tanto as espécies quanto as circunstâncias. Assim que se vestiram apressadamente, ele notou que a pele de Vera irradiava um brilho suave e encantador. O laço é formado, ela disse, pressionando suavemente sua testa contra a dele em um gesto de intimidade tipicamente australiano. Eles sentiriam isso instantaneamente. Isso realmente nos protegerá? Jonathan perguntou, ajustando seu cinto de utilidades enquanto o som do ciclo da eclusa externa ecoava ao redor deles. Isso os obrigará a reconhecê-lo como meu vinculado, disse Vera, enquanto seus dedos habilidosos trançavam seu cabelo prateado. Eles podem não acolher isso, mas tradições antigas têm poder até mesmo sobre os isolacionistas mais extremos.
Nesse momento, a câmara de descompressão interna começou a abrir. Jonathan desembainhou sua arma, mas a manteve abaixada ao gesto urgente de Vera. Não importa o que aconteça, ela insistiu. Siga meu exemplo. E lembre-se, você realizou algo que ninguém mais jamais fez. Você se tornou parte da história australiana. Justo o que eu sempre quis, Jonathan respondeu com um sorriso irônico, posicionando-se ao lado dela enquanto a porta da câmara de descompressão se abria para revelar seus sequestradores. Parados na porta estavam 6 australianos vestidos com uniformes cinzas elegantes. As armas deles estavam apontadas diretamente para Jonathan e Vera. Os seres à sua frente exibiam uma variedade de tons de pele, desde um azul pálido até um violeta profundo, mas todos tinham a mesma expressão fria, enquanto examinavam o humano e sua companheira. Diplomat Quicks, o líder entoou, sua voz transbordando uma ponta de acusação ao pronunciar o título. Sua presença neste setor é uma surpresa. Pensávamos que você tivesse perecido junto com sua equipe. Comandante Healing, disse Vera, fazendo uma reverência formal. Como você pode ver, os relatos da minha morte foram grandemente exagerados. O olhar de Holling então se voltou para Jonathan, suas narinas se dilatando levemente em resposta. Seus olhos se arregalaram em choque inconfundível. Você formou um laço com este humano? Eu formei, Vera respondeu, sua voz firme enquanto se aproximava de Jonathan. Ele me salvou da morte nas mãos do Creel. A vida que foi perdida foi honrada através da nossa união. Sussurros se espalharam entre os guardas isolacionistas, criando uma atmosfera tensa. O rosto do comandante Riley se tornou sério, mas Jonathan não pôde deixar de notar uma sutil hesitação em sua postura. O conselho precisará verificar essa afirmação. Riley finalmente declarou, sua voz firme. Vocês dois serão interrogados separadamente. O vínculo não pode ser negado, Vera retrucou, sua voz firme. Todo australiano o reconhece. No entanto, Riley permaneceu resoluto, sinalizando para seus guardas avançarem. O protocolo deve ser seguido, declarou firmemente. Apesar das garantias de Vera sobre a força do vínculo entre eles, Jonathan sentiu uma onda de tensão enquanto seus 2 guardas se aproximavam dele. A mão dela roçou levemente a dele, um gesto suave destinado a oferecer conforto. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou suavemente. Lembre-se, eles não podem prejudicar um par vinculado sem quebrar nossas leis mais sagradas. Enquanto os guardas os separavam, Jonathan foi conduzido por um corredor, enquanto Vera foi escoltada na direção oposta. A instalação isolacionista se erguia austera e imponente, suas paredes metálicas elegantes exalando uma aura de energia oculta. Enquanto Jonathan navegava por seus corredores, ele se dedicava a memorizar o layout, observando atentamente as possíveis rotas de fuga e as diversas medidas de segurança em vigor. Velhos hábitos de seus dias nas forças especiais voltaram à tona enquanto o levavam para uma pequena câmara. Dentro, uma cadeira solitária o aguardava, de frente para um painel reflexivo. Um guarda ficou com ele na sala, enquanto os outros assumiram suas posições do lado de fora da porta. Sente-se, ordenou o guarda. Jonathan obedeceu, levando um momento para observar seu entorno. Você tem um lugar bem agradável aqui, comentou ele, notando a decoração minimalista. O guarda permaneceu em silêncio, mas Jonathan percebeu um breve lampejo de curiosidade em seus olhos antes que eles voltassem ao seu olhar habitual e impassível. O painel reflexivo se limpou abruptamente, revelando o comandante Rayland do outro lado. Sem qualquer introdução, ele se dirigiu diretamente a Jonathan. Explique como você encontrou o diplomata Quebec, ele exigiu. Jonathan respondeu com uma única e direta declaração. Eu segui os gritos dela. O fundador estava sendo preparado como uma refeição por alienígenas tribais, e isso simplesmente não parecia certo para ele deixar que isso acontecesse. Mas por que um humano se colocaria em risco por um australiano? Afinal, nossos povos dificilmente são aliados. Jonathan afastou o pensamento. Eu não preciso de relações diplomáticas para reconhecer quando alguém precisa de ajuda. Rayland o olhou com claro ceticismo. Você espera que eu acredite que você agiu apenas por altruísmo? Acredite no que quiser, respondeu Jonathan calmamente.
Mas de onde eu venho, você não fica parado e deixa as pessoas serem assadas, não importa a espécie delas. Fascinante, murmurou Rayland, sua voz tingida de intriga. Tais instintos primitivos, mas notavelmente eficazes à sua maneira. Justo quando Jonathan estava prestes a responder, a porta atrás dele se abriu. Entrou uma australiana, sua pele de um azul pálido impressionante. Seu cabelo prateado estava intrincadamente trançado, uma clara indicação de seu posto e status. "Comandante", disse ela, fazendo uma reverência formal a Rayland. "O conselho solicita sua presença imediatamente." Rayland franziu a testa, mas deu um aceno relutante. "Continue a interrogatório, especialista Terrace", ele instruiu antes de sair. Ao deixar o local, a australiana voltou sua atenção para o guarda. "Deixe-nos", ela ordenou, sua voz firme. O guarda hesitou, pego de surpresa pela autoridade dela. "Um protocolo exige", ele começou, mas ela o interrompeu de forma brusca. "Eu tenho uma patente superior à sua, e isso agora é uma questão de segurança diplomática." Assim que o guarda se afastou, a especialista Terrace voltou toda a sua atenção para Jonathan, sua postura se transformando dramaticamente enquanto ela se aproximava. "Temos pouco tempo", ela disse com urgência. "Eu não sou o que pareço." "Deixe-me adivinhar", Jonathan respondeu, seu tom seco. "Um apoiador secreto dos esforços diplomáticos?" Um sorriso fugaz apareceu em seus lábios. Perspicaz para um humano, ela reconheceu. "Sim, trabalhei dentro do corpo diplomático ao lado de Vera. Encontrei-me inserido entre os isolacionistas, encarregado de monitorar suas atividades. Agora, enfrento uma missão crítica. Devo ajudar vocês dois a escapar antes que o Conselho considere que o vínculo de vocês não é adequado para a proteção de vocês." Ela abaixou ainda mais a voz, com urgência permeando suas palavras. A missão de Vera era um ato secreto de sabotagem destinado a minar nosso governo de dentro. O ataque ao CREL não foi uma mera coincidência. Foi um movimento calculado projetado para eliminar ela e sua equipe. Terrace revelou que este plano foi orquestrado por um isolacionista, alguém com conhecimento íntimo dos detalhes da missão diplomática e acesso à tecnologia avançada. Na verdade, as mesmas forças que forneceram ao CREL armas australianas modificadas estavam por trás deste esquema traiçoeiro. Jonathan se inclinou, a curiosidade estampada em seu rosto. Por que focar em Vera em particular? Era simples. Ela defendia a causa de promover laços mais estreitos com os humanos. Enquanto falava, a expressão de Terrace se tornou séria. Há aqueles que temem que o incidente próximo tenha sido apenas o primeiro capítulo em uma narrativa preocupante de agressão humana. Eles têm medo da imprevisibilidade e do rápido progresso de sua espécie. Para justificar seu isolamento, estão culpando espécies primitivas por ataques. Jonathan concluiu isso, e Terrace acenou com a cabeça em concordância. "Exatamente", ele disse. "Agora que Vera formou um vínculo com você, ela representa uma ameaça ainda maior para a narrativa deles. Onde ela está agora? Você pode estar se perguntando, assim como eu. Mas não se preocupe, eu arranjei uma distração." Terrace entregou a ele um pequeno dispositivo. "Isso desativará as fechaduras de segurança da sua nave", ele explicou. "Quando o alarme tocar, dirija-se de volta à baía de atracação, e Vera estará esperando por você lá." "Por que ajudar?" Jonathan perguntou, examinando seu rosto em busca de qualquer indício de engano. Terrace manteve seu olhar firme e respondeu: "Acredito na visão de Vera para o nosso futuro. Suas ações, correr em seu auxílio após seus gritos e salvá-la do CREL, ilustram perfeitamente seu ponto. Eles mostram que os humanos possuem qualidades que realmente valem a pena se aliar." Um alarme distante começou a tocar, fazendo Terrace entrar em ação. "Esse é o seu sinal", ela insistiu. Enquanto Jonathan se levantava, ela rapidamente acrescentou: "Certifique-se de dizer a Vera para entregar as evidências ao embaixador Neven na estação de Hélio. Ele permanece firme em sua lealdade à missão diplomática." "Obrigado", disse Jonathan, avançando em direção à porta. Por um breve momento, a expressão de Terrace suavizou. "Cuide dela, humano. O vínculo que vocês compartilham é raro, mesmo entre a nossa própria espécie." Jonathan acenou com a cabeça.
o peso de suas palavras pesando fortemente sobre ele enquanto ele se esgueirava pelo corredor, determinado a encontrar Vera e escapar daquela toca de conspiradores. Jonathan navegou pelos corredores com propósito, sua mente relembrando o caminho que havia decorado. Os alarmes estridentes preenchiam o ar com um senso de urgência, criando um cenário caótico, enquanto o pessoal isolacionista se apressava para suas estações de emergência, alheio à figura solitária que se movia através da turbulência. Ao virar a esquina em direção à baía de atracagem, ele colidiu inesperadamente com uma figura apressada, o próprio comandante Raelin. Hasenhist instintivamente alcançou sua arma, mas Jonathan reagiu sem hesitação. Ele empurrou seu ombro contra a região abdominal do australiano, prendendo-o firmemente contra a parede. Nada pessoal, comandante, mas eu tenho um navio para pegar. Para sua surpresa, Raelin não resistiu. Espere, ele sussurrou urgentemente. Não sou seu inimigo. Uma maneira engraçada de mostrar isso. Jonathan respondeu apertando seu aperto. Escute-o, Jonathan. A voz de Vera chamou de trás. Ela se apressou para a frente, seu cabelo prateado desgrenhado, mas sua postura inabalável. O comandante Raelin entrou em contato comigo durante minha interrogatório. Ele tem minado secretamente os isolacionistas de dentro. Jonathan libertou o comandante, mas manteve sua guarda alta. Terrace havia mencionado algo semelhante sobre sua própria situação. Terrace é meu contato, confirmou Raelin, ajustando seu uniforme com um senso de propósito. Estamos coletando evidências da conspiração há meses. Ele lançou um olhar cauteloso pelo corredor, a ansiedade apertando seu peito. Mas temos que nos apressar. Ele insistiu. O conselho ordenou sua execução, apesar do nosso vínculo. Eles estão chamando isso de fraudulento. Jonathan soltou uma risada amarga. Assim vão as tradições sagradas. Os isolacionistas abandonaram inúmeras tradições em sua busca implacável por sua agenda. Com uma expressão sombria, Raelin insistiu. Siga-me. Sua nave foi comprometida, mas posso lhe oferecer uma alternativa. Eles navegaram pelos corredores de serviço, evitando deliberadamente as movimentadas vias principais. 2 vezes eles se depararam com guardas, e em cada ocasião, Raelin os afastou sem esforço com ordens autoritárias para garantir a segurança de outros setores. Após o segundo encontro, Jonathan não pôde deixar de admirar a habilidade dela. Impressionante, ele comentou. Você seria uma ótima operadora de forças especiais. Um elogio de um guerreiro humano pegou Raelin de surpresa, despertando uma sensação de calor que ela não esperava. Talvez a visão esperançosa de Vera sobre a diplomacia não fosse tão equivocada quanto ela pensava. À medida que se aproximavam de uma baía de atracação menor, uma elegante embarcação de reconhecimento australiana apareceu à vista, pronta para sua próxima aventura. Em contraste com as linhas suaves típicas da maioria dos navios australianos, este exibia uma silhueta mais agressiva. Este é um coletor de inteligência da classe Rift de sombra, Vera explicou, seus olhos brilhando de entusiasmo ao notar o interesse aguçado de Jonathan. É mais rápido do que o Nômade médio e vem equipado com capacidades avançadas de furtividade. Anon, Raelin disse, inserindo um código de acesso que desbloquearia um tesouro de evidências essenciais para revelar a conspiração ao Alto Conselho Australiano. Enquanto a rampa de entrada da nave descia, eles subiram a bordo, mas de repente, uma explosão sacudiu a estação, lançando-os contra a parede. Eles nos encontraram, disse Raelin, enquanto ajudava Vera a se levantar. A expressão de Jonathan se tornou grave. A sequência de autodestruição foi ativada para apagar todas as evidências, incluindo nós. Raelin acenou com a cabeça em concordância, movendo-se rapidamente para os controles da nave para iniciar a sequência de lançamento. Este navio contém arquivos classificados que revelam a operação completa dos isolacionistas, desvendando sua intrincada manipulação do Krell e seus esquemas para minar outras missões diplomáticas. De repente, gritos reverberaram pelo corredor enquanto seus guardas armados avançavam em direção à baía de atracagem. Eles estão vindo! Vera gritou com urgência na voz. Jonathan rapidamente assumiu sua posição na rampa de entrada, com sua arma em punho e pronta. Comece com isso. Eu os segurarei, ele ordenou, com determinação gravada em seu rosto.
Nesse momento, os primeiros guardas irromperam pela porta, liberando uma barragem de armas de energia que queimaram o convés e chamuscaram a blindagem próxima à nave. Jonathan respondeu com precisão cirúrgica, obrigando os guardas a buscar abrigo. "Ah, humano!" um deles gritou. "Renda os traidores e nós lhe concederemos passagem segura para casa." Jonathan sorriu de lado. "Obrigado, mas eu me afeiçoei bastante aos meus amigos australianos." Jonathan gritou de volta, desencadeando outra saraivada que mantinha o guarda preso. À medida que mais guardas chegavam, eles começaram a se espalhar, tentando flanquear o navio. Jonathan sentiu uma onda de urgência. Eles não poderiam manter sua posição por muito mais tempo. "Haelin, precisamos nos mover agora", ele insistiu. Os protocolos de lançamento exigiam uma autenticação rigorosa. Haelin rapidamente discou de volta, seus dedos dançando sobre os controles com urgência. Ela estava quase lá. Enquanto isso, um guarda se aproximava furtivamente, posicionando-se para mirar em Jonathan por trás de um container de carga próximo. Antes que Jonathan pudesse até mesmo processar o que estava acontecendo, um guarda foi subitamente atingido por uma explosão de energia por trás. Terrace havia feito sua entrada, derrubando seu colega isolacionista com uma precisão notável. "Vai!" ela gritou, oferecendo fogo de cobertura para garantir a fuga deles. "Eu vou segurá-los aqui", Vera gritou, sua voz firme. Terrace balançou a cabeça com firmeza. "Alguém tem que ficar para garantir a sua fuga. As evidências devem chegar ao embaixador na van." Enquanto isso, os motores da nave ganharam vida com um zumbido baixo enquanto Haelin finalizava a sequência de lançamento. "Está pronto, embarquem." Jonathan hesitou, sentindo uma pontada de relutância ao pensar em deixar o terraço para trás. Ela encontrou o olhar dele, seus olhos cheios de uma determinação feroz. "Vá, humano. Mostre que a fé de Vera em sua espécie é bem fundamentada." Com um último aceno de respeito, Jonathan se virou e subiu a rampa. A nave se soltou das garras de atracação com um selo decisivo, justo quando a estação tremeu com mais uma explosão. Através do visor, eles testemunharam Terrace bravamente mantendo sua posição em uma defesa feroz, até que as portas da baía de atracação finalmente se fecharam, separando-os de sua luta. "Ela está se sacrificando", Vera disse suavemente, sua mão encontrando a de Jonathan. "Uma alma corajosa." Haelin concordou, desviando o navio da estação em ruínas. "Seu nome será honrado quando a verdade vier à tona." Enquanto se afastavam rapidamente, o posto isolacionista explodiu em uma cacofonia de explosões, cada uma mais intensa que a anterior. A explosão final consumiu toda a estrutura, deixando apenas uma nuvem de fumaça em seu rastro. "A evidência vai sobreviver?" Jonathan perguntou em voz alta, com o olhar fixo na destruição que se apagava atrás deles. "Já foi enviada por canais seguros", explicou Haelin, "mas ainda precisamos chegar à estação Hélio para coordenar com o embaixador na van." Vera se aproximou de Jonathan, buscando instintivamente o consolo de seu calor. "Você lutou de forma notável lá atrás", ela murmurou, com a voz impregnada de admiração. Os guardas certamente não estavam preparados para uma resistência tão feroz de um humano. "Treinamento de forças especiais", Jonathan respondeu com um leve encolher de ombros. "Mas eu tenho que dizer, estou ainda mais impressionado com sua amiga Terry. Esse tipo de lealdade realmente merece ser honrado. O sacrifício dela nunca será esquecido", Vera prometeu, seus olhos âmbar fixando-se nos dele com uma intensidade feroz. "Assim como eu nunca vou esquecer como você seguiu meus gritos naquele dia, movendo-se em perfeito ritmo com ela." Naquele momento, o olhar compartilhado entre eles falava volumes, transmitindo uma profundidade de emoção não dita, que palavras nunca poderiam capturar. O vínculo entre eles havia sido forjado nas chamas da adversidade, emergindo mais resiliente do que nunca. Nos serenos limites da cabine do navio, com o perigo momentaneamente afastado, Jonathan sentiu que a conexão deles se aprofundava em algo profundo, algo que nenhum dos dois havia previsto quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Haelin observou a interação deles com um novo respeito. "Estou começando a entender por que os isolacionistas temem as relações entre humanos e australianos", ele comentou.
Essas conexões desafiam tudo o que eles acreditam sobre a ordem natural. Às vezes, a ordem natural exige ser desafiada. Jonathan disse isso enquanto envolvia seu braço em torno da cintura de Vera, enquanto a nave de inteligência roubada deslizava pelo cosmos em direção à estação Hélio, marcando a próxima fase de sua jornada. Jonathan não pôde deixar de refletir sobre como um grito desesperado em uma selva alienígena o havia lançado no coração de uma conspiração interestelar e nos braços de uma mulher de outro mundo. A estação Hélio brilhava como uma joia preciosa contra a vasta imensidão do espaço, sua colossal estrutura em anel girando lentamente para gerar gravidade artificial. À medida que sua embarcação australiana roubada se aproximava, Jonathan olhou para o extenso centro diplomático, uma sensação de inquietação crescendo dentro dele. Se os isolacionistas infiltraram o núcleo diplomático, ele disse, como podemos saber em quem confiar quando atracarmos? Hailin, pilotando a nave com facilidade prática, acenou grimamente em concordância. Era uma preocupação válida. Os arquivos revelam que pelo menos 3 diplomatas seniores da Hélios têm simpatias isolacionistas. No entanto, a embaixadora Nivane Vera interveio, examinando os dados projetados em uma tela holográfica. Todas as evidências indicam que ele ainda está dedicado a promover a cooperação entre espécies. Jonathan, no entanto, pediu cautela. Não podemos simplesmente invadir e declarar que temos provas de uma conspiração. Precisamos de uma estratégia. Os olhos âmbar de Vera brilharam com um súbito lampejo de inspiração. E quanto à cerimônia de união australiana? Ela sugeriu, sua empolgação palpável. Hailin virou-se abruptamente, a incredulidade estampada em seu rosto. Você não pode estar falando sério, exclamou. Jonathan olhou entre os dois, a curiosidade despertada. O que é isso? Ele perguntou, ansioso para entender a ideia que estava tomando forma. O tom de Hailin estava impregnado de ceticismo enquanto ele falava sobre um reconhecimento público de seu vínculo. Esse ritual, tradicionalmente realizado na presença de testemunhas, tinha como objetivo formalizar uma dívida de vida que se transformou em uma conexão duradoura. Vera se aproximou de Jonathan, entrelaçando seus dedos com os dele. Isso lhe concederia imunidade diplomática sob a lei australiana, obrigando todos os presentes a reconhecerem nossa conexão, mesmo aqueles que poderiam preferir permanecer isolados. Ela continuou, sua voz suavizando-se enquanto fixava os olhos nele. Isso reconheceria oficialmente o que ambos já sabiam ser verdade. Um calor se espalhou por Jonathan ao ouvir suas palavras. A conexão deles havia começado com um resgate dramático, ele correndo por uma selva alienígena, atraído pelos gritos dela por ajuda, mas havia florescido em algo que nenhum dos dois jamais esperava. Estou dentro, ele disse simplesmente apertando a mão dela. Mas como isso nos ajuda a descobrir em quem podemos realmente confiar? Hailin interveio. A cerimônia requer essência da verdade, uma substância ritual que obriga a honestidade durante as declarações de vínculo. Qualquer um que tente enganar na sua presença não consegue esconder seu desconforto. Então usamos a cerimônia como uma armadilha, concluiu Jonathan. Vamos reunir todos os diplomatas seniores como testemunhas e observar suas reações quando revelarmos o que sabemos. Vera acenou com a cabeça em concordância. O embaixador Nevin não pode recusar um pedido formal para uma cerimônia de união. É uma das nossas tradições mais antigas. Hailin reconheceu a ousadia da ideia, um sorriso hesitante começando a surgir em seu rosto. Mas talvez, ela pensou, isso poderia funcionar. Ao chegarem à estação Hélio, Hailin rapidamente utilizou sua autorização de segurança para garantir uma audiência imediata com o embaixador Nevan. O idoso australiano os recebeu em seus aposentos privados, onde sua pele de um índigo profundo se destacava contra as intrincadas vestes prateadas que simbolizavam seu estimado cargo. Comandante Hailin, Nevan os cumprimentou, seus olhos demorando-se em Jonathan e Vera. Vejo que vocês trouxeram alguns convidados inesperados. Com uma reverência formal, o embaixador Hailin continuou. Permitam-me apresentar a diplomata Vera Schuix, que anteriormente se pensava estar perdida durante a missão narrativa, e Jonathan Vega da Terra, a quem ela está ligada por um vínculo de vida. As sobrancelhas de Nevan se ergueram em surpresa.
Um vínculo humano-australiano? Isso era realmente sem precedentes. Tudo começou quando ele seguiu o som dos meus gritos. Vera, com sua voz ressoando a cadência formal do protocolo diplomático australiano, explicou a situação. Eu havia sido capturado pelo Krill e estava sendo preparado para consumo quando este corajoso humano masculino interveio. Em um impressionante primeiro encontro, Nevan se viu cativado enquanto estudava Jonathan com uma nova perspectiva. Você está oferecendo uma medicina valiosa em troca da minha vida, ele comentou, intrigado pela profundidade da conexão entre eles. E agora, você busca um reconhecimento formal desse vínculo? De fato, Jonathan afirmou. Nós solicitamos uma cerimônia de união tradicional, com todo o pessoal diplomático sênior presente como testemunhas. Um lampejo de surpresa passou pelo rosto de Nevan antes que ele rapidamente recuperasse a compostura. Cerimônias como essa geralmente são organizadas com meses de antecedência, completas com preparativos meticulosos e um profundo senso de respeito. No entanto, a embaixadora Vera o interrompeu. A tradição em si não impõe um período de espera. Ela simplesmente exige que o vínculo seja genuíno e a declaração sincera. Nevan os observou em silêncio por um momento antes de acenar com a cabeça em concordância. Muito bem, ele disse. A cerimônia será organizada para o primeiro ciclo de amanhã. Todo o pessoal diplomático disponível honrará seus pedidos tradicionais. Assim que foram escoltados para os quartos de hóspedes, Jonathan puxou Vera para perto, valorizando a privacidade que lhes concedia um raro momento de verdadeira intimidade. Você tem certeza disso? Ele pergunta suavemente. Um vínculo permanente com um humano não é exatamente o que você se inscreveu quando eu te resgatei daquela speech. Os dedos frios de Vera deslizam sobre os contornos do rosto dele. Quando você me descobriu naquela clareira, não pensou duas vezes em arriscar tudo por um estranho. Como eu poderia resistir a uma bravura assim? Os lábios dela roçaram os dele, acendendo uma faísca que parecia ao mesmo tempo elétrica e profunda. O vínculo que compartilhamos vai além de nossas origens distintas. Ele incorpora o futuro que tanto Stralis quanto a Terra precisam desesperadamente. Eles estão entrelaçados, seus destinos entrelaçados. A cada respiração que compartilham, a conexão entre eles se aprofunda, tornando-se mais intensa e inegável. O que havia começado como um simples ato de resgate havia florescido em uma profunda paixão, evoluindo para algo verdadeiramente profundo e duradouro. No sereno santuário de seus aposentos compartilhados, eles tiraram um momento para reafirmar sua conexão. Seus corpos se moviam em perfeita harmonia, unindo a distância entre seus mundos tão diferentes. No dia seguinte, a câmara cerimonial da estação zumbia com diplomatas de todos os cantos da galáxia. No coração dessa grande reunião estavam Jonathan e Vera, com as mãos entrelaçadas, enquanto o embaixador Nevin os conduzia pelo ritual tradicional. A essência da verdade, uma névoa azul cintilante, girava ao redor das testemunhas reunidas antes de se acomodar suavemente sobre o casal unido. Na presença desses espectadores, Nevin entoou, proclamando a inegável verdade de seu vínculo. Vera foi a primeira a falar, sua voz ressoando com clareza e convicção. Eu, Vera Kix da Austrália, declaro com orgulho meu profundo vínculo com Jonathan Vega da Terra. Uma alma corajosa que atendeu aos meus gritos e me resgatou da beira da morte. Em suas ações altruístas, aprendi que a verdadeira coragem transcende espécies, revelando que o futuro de nossas comunidades depende da colaboração em vez da isolação. Enquanto ela falava, Jonathan observava as reações sutis dos diplomatas reunidos ao seu redor. A maioria acenou com a cabeça em aprovação, seus rostos refletindo concordância, mas 3 deles mostraram sinais claros de desconforto enquanto a essência da verdade pairava no ar ao seu redor. Quando finalmente chegou a sua vez de falar, Jonathan despejou seu coração em suas palavras. Eu, Jonathan Vega da Terra, declaro com orgulho minha conexão com Vera Kix da Austrália. O que começou como um simples ato de resgate, floresceu em um vínculo profundo que une nossos mundos. Este relacionamento é um testemunho do poder da compaixão e do amor, provando que mesmo através da imensidão das estrelas, podemos encontrar unidade.
À medida que a cerimônia se aproximava do fim, Roland sinalizou sutilmente para a segurança prender os 3 diplomatas que haviam reagido à essência da verdade. As evidências foram então expostas diante do embaixador Nevin, revelando toda a conspiração em todos os seus detalhes chocantes. Após o colapso do plano isolacionista em todo o espaço australiano, Jonathan e Vera se encontraram em um deck de observação, olhando para a vasta extensão de estrelas. Seus destinos agora estavam inextricavelmente ligados. Então, Jonathan começou, envolvendo seu braço em torno da cintura dela. Qual é o próximo passo para nós? O que vem a seguir? Embaixadora Kix. Vera sorriu com seu novo título. Agora, minha querida parceira, embarcamos em uma jornada para construir pontes, começando com uma missão diplomática bem planejada para os Krell, garantindo que tenhamos a segurança adequada desta vez. Jonathan a puxou para mais perto, seus pensamentos vagando pelo passado, gritos ecoando através de densas selvas, descobrindo conspirações ocultas e lutando pela paz interestelar. Nada mal para um avaliador de recursos, certo? Ele refletiu. Vera acenou com a cabeça em concordância, seus olhos âmbar brilhando com a luz de inúmeras estrelas à sua frente, cada uma representando um potencial novo começo.